Graça e paz, irmãos. Deus é bom, sempre. A gente está aí falando, pode se sentarem aí, sobre Neemias e extraindo do livro de Neemias, dentro de uma ferramenta chamada graça. A gente aqui há muito tempo atrás falou sobre graça comum, graça especial ou chamada graça eficaz. A gente vai trabalhando isso. E falávamos aí sobre as 12 portas existentes aí em Jerusalém, que foram restituídas, que foram consagradas, purificadas. E a gente vai para o capítulo 13 hoje para dar uma finalizada e pensar nessa reforma. Todos serão reformados ao longo da vida. A igreja é reformada, novas situações surgem. As pessoas são reformadas, novas circunstâncias aparecem. Então, quando você vai aí comigo, por favor, em Neemias capítulo 13, versículo 6, você vai compreendendo isso. Neemias foi lá dar uma satisfação ao rei Artaxerxes novamente. Ele estava em Jerusalém, ele iniciou a reforma, ele começou através da graça que Deus havia o dado, e aí começou a fazer uma série de criações sensíveis para que em Jerusalém, através dos magistrados, dos sacerdotes, do povo, dos nobres, pudessem ali ter reconhecimento, porque a direção estava errada. Então a comunidade de Israel estava andando, caminhando em uma direção errada, se havia perdido totalmente a visão. E aí, em dado momento, Neemias, por algum motivo, que o texto não fala o porquê, mas ele teve que retornar à terra de Suzã e se apresentar ao rei. Então, no versículo de número 13, versículo de número 6, capítulo de número 13, você acompanha comigo aí. É muito importante que você entenda as pessoas que estão aqui. Versículo número 6, Neemias, capítulo 13. Posso ler? Amém? O texto diz assim: mas durante tudo isso, quer dizer, tudo isso que eu estava fazendo, estimulando as pessoas, dando às pessoas uma consciência de uma direção, de uma relação com Deus, tudo isso, diz o texto assim: mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença. Então ele foi, chegou para o rei e disse: rei, tem mal. Eu orei a Deus para os assuntos específicos. Preciso voltar em Jerusalém. E aí começa a nossa história para a gente compreender melhor o estado da igreja, nosso estado, o estado da nossa família, as pessoas que conhecemos. Vamos orar para isso. Deus, obrigado por essa manhã. Estamos aqui para te buscar e aprender com o Senhor. Entendermos que de fato a ideia é formar pessoas na instrução, através da sua instrução, a promessa de Deus, Salmos 32, versículo 8: instruir-te, Jesus, e te ensinarei, aceitamos Jesus, e sobre debaixo das tuas vistas te darei conselhos, os teus conselhos dissipam, Deus, as trevas, encaminham as pessoas, ó Deus, para lugares de portos seguros. As pessoas, através dos seus conselhos, ó Deus, encontram a porta do peixe, a porta do carro, a porta, Deus, velho, as estacas antigas, onde a tua palavra foi mencionada, ó Deus, nada pode derrubar. Leva-nos, ó Deus, em suas portas, em nome de Jesus. Neemias foi ter-se lá com o rei. Ele era subordinado.
Essa ideia da subordinação é uma ideia que faz parte da condição de todas as pessoas. Você é subordinado a alguma coisa. Tomara que sejamos subordinados a coisas boas. Porque a Bíblia faz apresentações de vários tipos de subordinações. Teve pessoas que foram subordinadas ao orgulho, à vaidade, ao radicalismo, à inflexibilidade. Se tinha uma coisa que Neemias tinha no coração, era algo chamado flexibilidade. Neemias, ele foi ter com o rei, depois de iniciar uma certa reforma em Jerusalém, que ele havia feito pela graça, guarde isso, pela graça, e ele iniciou um bom trabalho. Só que os bons trabalhos, eles não podem parar, e eles tendem a parar, por vários motivos, por várias finalidades. Neemias tornou a alcançar a licença do rei, como vocês leram comigo aí no versículo 6, no capítulo 13. Rei, deixa eu ir lá de novo. Deixa eu continuar a visão. Aí a gente vai entendendo os pés de Neemias na segunda ida dele a Jerusalém. E ele fixa os seus pés em Jerusalém. E ele dá continuidade à obra, porque a obra não pode parar. Só que Neemias sabe que a obra não pode ir de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. A graça está lá e ele precisava utilizar essa graça que Deus havia dado a ele para continuar a obra. E aí ele põe os seus pés em Jerusalém e a primeira coisa, a primeira visão que ele tem é necessário reciclar. Vou repetir. É necessário reciclar. O que significa reciclar? É enxergar um processo dentro de Jerusalém. É o que Neemias enxergava, que precisava mudar, porque as coisas mudam. Nunca tente conservar as coisas como elas sempre foram. Por quê? Pastor, eu acho que você deveria fazer assim. Porque Deus muda as coisas. Porque Deus renova as coisas. Porque Deus traz novidade de vida à vida das pessoas. E essa ideia da reciclagem no coração de Neemias era entendido biblicamente como algo que precisava mudar, e precisava mesmo. A situação religiosa precisava mudar, a situação social precisava mudar, os tratamentos relacionais precisavam mudar. E a graça de Deus fazia com que Neemias enxergasse tudo isso. E a visão dele era justamente reciclar. E reciclar significa reutilização. Isso quer dizer o seguinte: tem coisas em você que vai servir, que são úteis, mas tem coisas que terão que ser abandonadas, porque não servem mais. Quer que eu repita? Tem coisas em você que vai servir, que serve, mas tem coisas em você que terão que ser abandonadas porque não servem mais, não podem ser reutilizadas mais. E reciclar tem todo esse aparato de compreensão. Quando Neemias pisa em Jerusalém, é como ele dissesse da seguinte maneira: povo de Deus, tem coisas em vocês que poderão ainda ser utilizadas, mas tem coisas em vocês que não poderão ser utilizadas mais. Por quê? Porque não servem mais e terão que ser renovadas. E Neemias estava ali com a graça de Deus, e era a graça que dava essa visão, e era o convencimento de Deus pela graça que fazia Neemias ser conduzido por um avivamento a ser compartilhado. E Deus dava graça a Neemias, e a ideia era essa: arrancar certas coisas que você tem e dar uma outra situação a coisas que você não tem. Então era tirar e era pôr, era colocar certas coisas no coração, e era tirar certas coisas do coração. Jesus veio com esse mesmo princípio no Novo Testamento.
Jesus era, sempre foi, sempre será a graça personificada. Era algo que ele tinha, era algo que ele representava com autenticidade e muita propriedade. E ele veio fazendo reciclagens, dizendo: eu não vim apagar, eu não vim transgredir, eu não vim descumprir a lei, eu vim fazer exatamente o que ela diz. Só que tem algo mais novo, além. Tem algo que precisa compreender. E é exatamente isso que Jesus fez. Aí quando eu vou no texto, buscando a relação da graça, Neemias, povo, e fazendo essa mesclagem, eu vou lá em Neemias capítulo 13, versículo 3, e eu começo a entender uma das especificações da graça. Quando eu vou lá em Neemias 13, 3, na minha versão, eu começo a compreender que os pés fixados de Neemias em Jerusalém, ele vai lá e começa a dizer: sucedeu pois que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. E aí a gente começa a compreender que Neemias estava lá dentro de Jerusalém, em Jerusalém, na reforma dos muros, na reconstrução das portas, para continuar a obra pela graça, sabendo que ali haveria de existir uma reforma. E ele começa dizendo o seguinte: vocês precisam tomar cuidado com a mistura. Neemias sabia que na mistura as pessoas poderiam confundir as coisas, perder o todo da integridade. Neemias sabia que através da mistura as pessoas sofreriam influência. Então a gente começa a pensar que esse negócio de mistura é algo sério dentro da igreja, na nossa casa. E a gente precisa saber identificar as coisas. Isso é profano, isso é sacro, isso serve, isso não serve. Não misture as músicas mundanas com as músicas sacras. Saiba distinguir quem é quem. Faça isso. Não misture a forma como você se relaciona com as pessoas dentro da igreja, da mesma forma que a sua empresa, dentro de um processo de competitividade, onde tem uma soberania maior chamada capitalismo, impõe a você uma forma de relacionamento somente dada pelo CPF. Eu te conheço só pelo seu CPF. Não é assim. A gente precisa identificar as coisas. Então, o irmão que vem na igreja, as pessoas que estão chegando na igreja, me dê o seu CPF. A gente precisa mais do que isso. Quem faz isso são as empresas. A gente precisa identificar. A empresa faz, a igreja não pode fazer. Nesse discernimento a gente vai entendendo. Não trate as pessoas dentro da igreja como se trata lá fora, de maneira alguma, influenciada por uma relação de justiça secular que impõe a você uma condição de relacionamento nos moldes mundanos. São situações opostas. A Bíblia dá informações que andam na contramão. Corre-se o risco da mistura, de você misturar tanto, que você vem para a igreja e você não sabe o que é o que, quem é quem, do que se trata, Quando você está dentro da igreja e não sabe quem é quem, o que é o que, e nessa mistura você se perde, você não tem mais identidade, você perde a sua identidade. Neemias aqui no texto sabia que o povo de Israel havia perdido a sua identidade. Quando se perde a identidade, você não sabe quem é. E quando você não sabe quem é, são as pessoas que vão dizer para você quem é que você deve ser.
Imagine isso, oh meu Deus. Então são as pessoas que vão falando para você quem você é, o que você possui, o que você tem. E quem deveria e quem deve fazer isso é a afirmação bíblica. São as orientações bíblicas. Então, quando se mistura, o grande risco que se corre é a perca da identidade. Um punhado de gente dentro da igreja não sabe quem é, o que Deus representa para ele, para ela, o que Deus tem para ele, para ela. E quando se perde a identidade, se perde por causa da mistura. Alguma coisa misturou na sua vida e fez você perder essa identidade. Só que a gente vai vendo que a graça, ela não permite essas misturas, esses pactos misturados. E Neemias sabia disso, Neemias entendia isso, Neemias tinha isso como realmente algo prioritário. E Neemias volta lá pela segunda vez para dar continuidade à obra, à reforma. Todo mundo vai ter que ser reformado. Você que está em casa, você que está aqui, você vai ter que ser reformado. Você não tem como escapar disso. E aí, Neemias, ele coloca a graça em Deus, a relação com Deus como algo prioritário, não permitindo outros pactos. Aí você vai aí em Neemias 13:13. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda... Está escrito no texto, é fácil acompanhar. A ideia da prioridade, condição daquilo que é primeiro, prioritário, é o que a graça nas suas vertentes vai andando, caminhando, ajudando as pessoas, mas exigindo das pessoas: vou te ajudar, mas você tem que dar prioridade. Vou te levantar, mas você tem que dar prioridade. Vou te mostrar um caminho, mas você tem que dar prioridade. Não existe negociação. Eu te ajudo e você pega outras vertentes, outras visões. Se fizer isso, vai misturar e você nem vai saber identificar que foi Deus, que foi Deus quem te ajudou ou quem abriu uma porta para você. E aí a gente vai entendendo. Em Neemias 13:4, o texto fala sobre a descoberta que se tem que se fazer, o diagnóstico, onde você consegue detectar o inimigo dentro de você, na casa de Deus, na sua casa, na relação com os irmãos. O texto usa essa expressão: e fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite. E se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Desculpa, esse é o 13:5, isso mesmo. Neemias consegue ser isso. Está no meio da espiritualidade de Israel. Neemias consegue ver as brechas. Eu preciso tapar essas brechas. Onde está essa abertura? A gente não pode ter medo de descobrir isso, de ver isso, porque é nessa abertura que se faz minar as nossas forças, a nossa coragem e toda a disposição que possuímos. Você não pode ignorar os problemas. E ali estava Neemias, postado em Jerusalém, vendo essas brechas, para não ignorar essas brechas, não fazendo vistas grossas em relação às situações. Não faça isso. Neemias estava ali pela segunda vez para dar continuidade à obra. Quando você ignora a ferida, ignora o corte, isso pode complicar, avolumar e até fazer você falecer. Eliasebe, o sacerdote, não percebia isso. E ali estava Neemias,
lembrado que eu disse aqui no início da escola dominical que a ideia é reciclar. E reciclar tem a ver com reutilização. Tem coisas que servem, tem coisas que não servem. E essa reforma ela vem acontecendo lá no Velho Testamento, vem acontecendo ao longo da história da igreja. Isso vem acontecendo, isso é necessário. E a gente vê Neemias no capítulo 3, versículo 6, lá, supervisionando isso, dando direção a isso, incentivando as pessoas em relação a isso. Porque a ideia não é detectar para que você possa fazer dessa condição de detectar, não ter uma solução a ser apresentada. Neemias não fez isso. Só que Neemias não estava ali, as brechas estavam lá. Quando Neemias chega ali, ele percebe isso e ele estava disposto a falar sobre a ignorância, sobre a situação do corte, da brecha, e falar com o sumo sacerdote, com o sacerdote, com a liderança, a respeito de uma atitude piedosa que havia sido extinta em Israel. A gente vai aprendendo isso. Neemias vai lá no capítulo 13, versículo 17, a gente entender melhor a mente de Neemias. 13, 7, a gente vai entendendo que Neemias, no visualizar das brechas, dos erros, quando eu começo a não orar, e quando eu começo a me esfriar, e quando eu começo a não buscar o mundo espiritual, tem algum problema, tem alguma dificuldade, a mistura possivelmente ela já está instalada, está me atrapalhando, eu já não estou conseguindo mais identificar o que é, o que não é. Possivelmente o meu discernimento está obscuro, está um pouco, um tanto quanto meio tenebroso. Isso é possivelmente algo que pode acontecer, né? Então a gente vai vendo aí. Acompanha comigo, por favor. Neemias 13, 7. Olha o texto. E vinha a Jerusalém, e compreendia o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Foi através da visão clara dentro da comunidade israelita, uma forma vagarosa para você entender. Não ignore o mal, não seja inocente. É Deus que te mostra isso. Para quê? Para que você veja e através desta visualização você faça providências em relação ao bem. Porque não se paga o mal com o mal, mas o mal se paga com o bem. E era exatamente isso que Neemias queria fazer ali na comunidade israelita. Neemias entende isso. O que estava travando? A vida espiritual das pessoas. E ele estabelece ali, através da visão dada pela graça, não esqueça da graça. Ele estabelece o bem através da visão clara. Deus havia dado bem. E quando eu vou mais aprofundando sobre o pensamento, o sentimento e as atitudes de Neemias, Neemias capítulo 13, versículo 8 e 9, eu vou compreendendo algo fascinante. Versículo 8 e 9 diz assim: o que muito me desagradou, eu tenho que andar dentro de uma posição de desagrado, e isso aflige, isso incomoda, diante de certas brechas que eu sei que não me permite andar, caminhar. Continua o texto assim: de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Você lembra de Tobias, de Sanbalat? E ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus,
com as ofertas de manjares e incenso. Neemias colocou o pé em Jerusalém. E ele sabia que havia necessidade de oração. Ele tinha discipulado esse quesito, essa situação tão necessária. E a partir daí que a restauração de fato nos vasos alcançaria uma visão diferenciada. Quando você faz uma correlação com Deus e com versículo 14, você vai entender isso na mente esquerda e na mente cristã. Você faz uma correlação de você. Você é sem a uau. O problema é sem a uau. Esse é o problema. Neemias fazia isso para que, nessa atitude, se pudesse ver o Senhor, enxergar o Senhor, se relacionar com o Senhor, ter o Senhor perto, próximo, ouvir e ser ouvido, instruções dadas para que se pudesse obedecer, portas abertas para que se pudesse entrar. Mas eu continuo aqui tentando descobrir algo a respeito da mente de Neemias pela segunda vez em Jerusalém. Neemias 13, de 10 a 12. E a gente para de correr um pouquinho para a gente começar a pensar nisso. A ideia de Neemias 13, de 10 a 12. A ideia é a ideia de resgate. E a ideia de resgatar tem a ver com conseguir, através do esforço, do sacrifício, uma libertação que se propõe. Porque tem coisas que prendem você, coisas que prendem a igreja. Então, quando Neemias, no capítulo 13, no versículo 10 e 12, começa a dizer da seguinte maneira: também entendi. Até aqui a Bíblia diz que eu entendi. Por que as pessoas não entenderam isso antes? Diz o texto assim: entendi que o guião dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Havia tido um abandono. Quando as pessoas começam a abandonar, há um problema nisso. Edificação nisso. Precisa corrigir isso. Diz o texto que cada um tinha fugido para a sua terra. O que significa isso? Significa dizer que cada um tinha ido para o seu canto. Cada um tinha ido para a sua condição de vida. Pedro fez isso quando foi para o mar pós-morte de Jesus Cristo. Foi Cristo que foi lá atrás de Pedro e perguntou ele 3 vezes: tu me amas? Foi Cristo que o restituiu e o resgatou. Mas ele abandonou, voltou para a sua vida. E tem um monte de gente dentro da igreja voltando para a sua vida particular, privada. E o texto vai dizendo mais coisas ainda. Então eu compreendi. Depois de ter entendido, o texto diz isso, também entendi no início do texto, versículo 10. Ele diz logo depois: então contendi com os magistrados, com aquelas pessoas que deveriam fazer alguma coisa e não fez nada, ou não fizeram nada. Por que desamparou a casa de Deus? Foi a pergunta que Neemias fez no capítulo 13, do 10 ao 12, como dando às pessoas um incentivo para reflexão. Por que vocês abandonaram? A ideia que está aí, o texto diz: desamparou a casa de Deus. Deus, mas como que a sua casa, ela pode ser desamparada? Como?
Como que você desampara alguma coisa? Quando você não liga, quando você fica indiferente, quando você faz vista grossa, quando você não penetra, quando você não age. E quando a gente vai vendo isso de uma forma mais profunda, a gente vê que a ideia é resgatar aquilo que foi abandonado, que exigiria um esforço para que houvesse libertação. E quando a gente pensa em resgate, porque a ideia que esse texto dá é o resgate e a justiça e uma provisão para os obreiros de adoração e ministério que havia sido, na realidade, designado por vários motivos a outras situações, cada um para o seu canto. E quando isso aparece no texto, e a graça vai estimulando isso significa o seguinte: tinha gente preso. Olha para mim aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Estar na prisão não significa que eu percebo a prisão. Esse é o problema. Sabia disso? Eu posso estar preso e não perceber que estou preso. Historicamente, isso é perfeitamente comprovado. Quando libertaram os escravos aqui no Brasil, as pessoas foram libertas, foram e receberam cartas de alforrias, mas elas andavam como presas, elas se relacionavam como presas, elas tinham a mentalidade, a cultura de pessoas presas, e já se tinha dado a elas liberdade, carta de alforria. Isso é possível que aconteça conosco, precisamos de Deus. Fala conosco, Deus, nos ajude. Israel em vários momentos estava preso e não sabia que estava preso. Dá uma passada depois lá no livro de Ageu e experimente isso. O livro de Ageu fala de uma prisão que se tinha e ninguém descobria a razão, a causa, o motivo da prisão. A chuva não descia, plantava-se muito, ou se esforçava, mas o rendimento era pouco ou quase nenhum. Isso vai desgastando as pessoas. Como que é esse negócio de estar preso e não saber que está preso? Porque isso depende nitidamente de uma revelação. Você está preso, em Apocalipse fala sobre isso. Te aconselho que compre aí um colírio das minhas mãos. Pegue aí vestes brancas e se vista. E a igreja não percebia isso. E essa é a referência de Apocalipse. Porque se Neemias estivesse com outro tipo de ótica, outro tipo de argumentação ali, você poderia entender outras situações, porque o posicionamento de Neemias indicava: vocês precisam serem resgatados. Isso significa: vocês estão presos, vocês estão no cativeiro e está faltando liberdade em vocês. Por que vocês desampararam a casa de Deus? Neemias pergunta. E quando se vai no dicionário entender sobre desamparo, isso quer dizer o seguinte: abandono. Não adianta estar aqui e ter o coração tido como perfil de abandono. Significa desertar. O que significa desertar? É verificar que o lugar está ficando despovoado. E Neemias percebia isso. E na mentalidade de Neemias havia ali um povo desistente, com visão perdida. E Neemias, no capítulo 13, versículo 18, vai tratando de outras coisas, para que isso possa não só melhorar, ser reconstruído. A gente vai ver isso aí. Neemias capítulo 13, versículo 18, diz assim: porventura não fizeram vossos pais assim? Neemias está dizendo assim: isso é ciclo, já aconteceu isso, e vocês não conseguiram reparar isso.
Neemias 13, 18. E por causa disso, diz o texto assim: e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade. O texto indaga: e vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. O que Neemias está falando? Dizendo sobre a necessidade de uma reconstrução na memória, descendo para o coração, proveniente de uma reflexão que possa se converter em atitudes, forma nova da mente, reforma, reorganizar o mais rápido possível, reformar-se, recompor, devolver o formato anterior de coisas que eram boas, foram esquecidas e precisam voltar. Reutilização, reciclagem. A proposta de Neemias para o povo, para os magistrados, nobres, sacerdotes, para os nobres, era uma proposta de revenerar. Explica aí, pastor, o que é revenerar? É tornar de novo a ter o respeito profundo em relação a Deus, é resgatar isso. E Neemias vai trabalhando isso. Por causa desse desrespeito em relação a Deus, sobreveio sobre vocês uma situação onde vocês observam, é abandono, é deserto, é um lugar despovoado, é uma mentalidade desistente, é uma visão perdida, acabou. E a situação, a tendência, se Neemias não estivesse ali falando isso, a situação era piorar, 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 até que alguém pudesse ter esse tipo de visão. E a graça estava ali para fazer isso. Ainda, você vê no capítulo 13, no versículo 20 e 21, Neemias falando algo importante sobre a distribuição do seu tempo. O que você está pensando nele? O que você pensou? Se pensou demais nisso que eu vou falar aqui agora, peça perdão. Me ajuda, Deus, me faça ter uma situação reciclada. Mas quando você vai no capítulo 13, no versículos número 20 e 21, você vê Neemias dizendo o seguinte: então, quer dizer o seguinte, vamos analisar aqui. Os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém. Estavam em Jerusalém, queriam comercializar. Lembra da porta do peixe? Vocês lembram mais ou menos da porta do peixe? A porta que você tira o seu sustento, a porta que você entra, Deus abre pela graça comum e você ali é beneficiado e leva para sua casa, para os seus filhos. Lembra da porta do peixe? Que é a porta da relação comercial, dos meios sociais. Isso já foi falado aqui semana passada. E o texto vem dizendo o seguinte: então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. E Neemias lá vendo isso. Você tem que ver, meu irmão. Você está na igreja para ver as coisas. Talvez um dos maiores pecados, historicamente, vai ler sobre igreja, um pouquinho, história da igreja. Isso vai te ensinar, me ensinar, isso nos ensina. Um dos maiores pecados foi o pecado da unção. Quando Pilatos lava as mãos e diz assim: não tem nada com isso. Era melhor que ele tivesse. Se ele condenasse, poderia receber perdão de Cristo, do próprio Cristo. Mas quando Pilatos lava as mãos, fica exatamente em cima do muro. Em cima do muro não é do lado de Deus, e é mais propenso ao lado do diabo, porque em cima do muro é dúvida. Deus trabalha com certezas. Deus sempre fala com você coisas certas, absolutas. Em cima do muro não vai te beneficiar nada.
Nada, nada, nada. E quando você pega Neemias, capítulo 13 aí, vai lendo o versículo 20, 21. Neemias não tem uma postura em cima do muro. Deixa eu negociar com esses que são negociantes, vendedores de mercadorias. Nada disso. Neemias já vai decidido, com uma certeza no coração. Ei, vocês que passam aí à noite de frente no muro de Jerusalém. Ei, vocês que ficam olhando os movimentos em Jerusalém, nada fazem, que não tomam posição. Se outra vez o fizerdes, eis de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram mais no sábado, porque tinha-se naquela época guardado o sábado. E sábado tinha relação com Deus, viu? Sábado tinha toda uma relação com Deus. Não posso entrar no mérito da questão aqui agora, porque não é o caso. Aí você vai entendendo que não é só a vida material. Você vai entendendo biblicamente que não é só pensar nas coisas que dizem respeito a você. Tem que se pensar em Deus, no que Ele quer para você, no plano para você. E você tem que dar crédito àquilo que Deus tem para você. Aí já não é mais a sua visão, é a visão de Deus. Já não é mais aquilo que você acha, é aquilo que a Bíblia diz. Já não é mais a vida material, a ótica material. Guarde essa frase aí. A sua vida espiritual, ela não pode ser subordinada, estar debaixo da sua vida material. Nunca pode. Mas eu tenho uma razão, eu incentivo a falar assim com você. Por quê? Porque todas as decisões, elas são dadas no céu, tomadas lá por Deus. E ignorar isso vai dar a você um laço, é uma prisão que as pessoas não percebem. Por isso as pessoas não lutam no céu, por isso as pessoas não esperam no céu. Quando eu digo esperar no céu, quer dizer esperar em Deus. E é Deus quem toma essas decisões. Você precisa passar no Salmo 119, no versículo 91. O texto é claro. E diz assim: conforme Deus decidiu, ordenou, todas as coisas, e a Bíblia está lá dizendo o seguinte: todas as coisas se mantêm até hoje. Você vai achar até hoje lá, quer dizer tempo, até, do jeito que Ele ordenou. E o texto continua dizendo mais: porque todas as coisas, de novo, o texto repete, obedecem a Ele. A gente precisa dessa visão. Neemias estava com a graça lá e percebia isso, e o povo não percebia. E em função disso, o povo sofria, e sofria muito. Aí a gente vai caminhando com Neemias, a visão que Neemias tinha em relação à reformulação. Neemias 13, 23. E Neemias 13, 23 fala, e você pode pegar dentro de uma visão contemporânea. É como se Neemias postasse diante do povo e dissesse assim: vocês estão deixando a coisa acontecer, né? Vocês deixaram tornar-se realidade no tempo e no espaço, com indiferença, com algum resultado, ou com alguma ação que vieram sobre vocês, ou com algum desenvolvimento que vocês procuraram, ou com alguma situação em processo de circunstância que vocês tiveram. Várias coisas podem ter afetado vocês. Em função disso, vocês deixaram a coisa correr, vocês não fizeram nada. Porque quando eu leio Neemias capítulo 13, versículo 23, diz assim: vi também, é Neemias falando sobre a conclusão dele. Eu vi isso também. O que você viu, Neemias? Eu vi.
naqueles dias em que Neemias estava, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. O que Neemias estava dizendo? Vocês casaram com esse povo aí porque vocês deixaram acontecer. Vocês foram deixando os movimentos na comunidade de vocês acontecerem. Vocês deixaram isso tornar realidade. Vocês casaram com as asdoditas, as amonitas e as moabitas. E sabe por que isso aconteceu? Porque vocês não quiseram fazer alguma coisa. Porque eu sei que vocês observaram a realidade no tempo e no espaço. Só que vocês ficaram indiferentes. E como resultado de tudo isso, vocês deixaram para lá. Só que isso afetaria vocês, como afetou. Como afetou? Eu fico imaginando alguém conversando com Neemias. Mas tudo bem, Neemias, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque em Neemias 13, 24 a 25 vai explicar a consequência disso. Os nossos filhos, a quem discipulamos, como que eles estão? A referência que deveriam ser, como que essas pessoas estão andando. E o texto vai dizendo assim, Neemias 13, 24 a 25. Olha só. E os seus filhos falavam meio asdodita. Neemias está dizendo assim, olha, os filhos de vocês, eles não falam o judaico mais não. Pode olhar no texto aí. Eles falam asdodita, quer dizer, a visão está errada, a origem está errada. E não podiam falar judaico. E aí eu tive que contendi com eles, diz o texto aí, está escrito isso aí, Neemias 13, 24 a 25. Então a graça, ela fazia todo esse diagnóstico através de Neemias. Vocês deixaram para lá. Ficar em cima do muro não vai resolver nada. Vocês ficaram indiferentes e tentaram justificar isso ainda, dizendo o seguinte: foi o resultado de uma ação, de uma circunstância. Eu não podia, eu não posso entrar em processos de desenvolvimento particulares. Ok, não tem problema quanto a isso não. Só que todo esse processo circunstancial afetaram vocês. Agora, os filhos de vocês falam outra língua, têm outra cultura, outra visão, outra percepção espiritual. Tudo porque vocês deixaram para lá. Tem coisas espirituais que a gente não pode deixar para lá. A gente não pode deixar para lá, não vou orar. A gente não pode deixar para lá, não vou ler Bíblia, não vou buscar Deus. É a fonte da nutrição. E essas são as consequências. Não tem melhoria nisso. Quando eu pego Neemias capítulo 3, de 24 a 25 e leio isso, seus filhos já não falam mais judaico, está escrito aí. O que Neemias está dizendo? Vocês perderam a identidade. E agora quem está dizendo que é como vocês são, como vocês devem se comportar, não é mais a visão de Deus, mas sim, está vindo uma geração aí que fala asdodita. Que língua é essa? Quem ensinou isso para vocês? Que falam amonitas. Que relação isso tem de revelação com aquilo que Deus tem? Que falam moabitas. E são filhos de vocês. Vocês discipularam essas pessoas a chegarem nesse ponto. Eles não vão congregar, eles não vão estar, eles vão fugir, eles vão desistir, eles não vão purificar, eles não vão ser restaurados dessa forma. Eles precisam ser resgatados, eles precisam na verdade sair desse cativeiro, essa prisão. Eles não estão percebendo que uma criança que começa a falar moabita, amonita e asdonita, ela não percebe isso, ela está presa em relação a determinado movimento cultural, estilo de vida, sem saber que a língua da revelação
que a língua da promessa, que a língua que realmente dava às pessoas uma restauração, provinha, estava fundamentada na promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó e a outros mais, estava fundamentada no judaísmo. Olha o que vocês fizeram, deixaram para lá. Pode vir o pessoal cantar aqui, por favor. Andrezinho, Felipe, Sofia. A gente vai finalizar da seguinte maneira no capítulo 13, versículo 28. Vai lá ler comigo, por favor. 13, 28. Também um dos filhos de Joiada, é isso mesmo, não tem acento não, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Neemias está dizendo o seguinte: vocês foram partidários, pensaram em algo associado ao interesse de vocês. Vocês não olharam a Torá, vocês não observaram a Torá. Foram os interesses de vocês que foram associados. Vocês buscaram interesses próprios dentro de uma organização social. Está lembrado que eu disse aqui hoje, tem que tomar cuidado. Tem que se tomar um cuidado extremo, biblicamente dizendo, e Neemias proclamou dessa forma sobre a questão da mistura. Quando as pessoas misturam, elas confundem, elas perdem o todo, sofrem influência. Que tipo de influência você tem recebido? Então ela acha que uma música do mundo é a mesma música dada a Deus. Ela confunde o sagrado com o profano. Tudo ocasionado pela mistura, e a graça vai identificando isso. Isso precisa ser corrigido, porque não é só ajudar, é ajudar para levantar, para caminhar, para progredir, para realmente chegar a determinado lugar. E não se chega a determinado lugar com mistura. Não se chega, e a graça sabe disso. Eu vou te ajudar, eu vou te ressuscitar, eu vou te tirar de onde você está, mas você está todo misturado. Então vamos primeiro tirar essa mistura. Vamos lá, porque aí eu vou te ajudar e você vai andar livre. Você vai ter na realidade um bom resultado, porque se eu te ajudar agora e não tirar essa mistura de você, você vai andar, mas não vai chegar muito longe, porque a mistura não vai fazer você chegar aonde eu quero que você chegue, de maneira alguma. E a graça fala isso com as pessoas através do próprio Deus, e a gente tem que perceber isso dentro da igreja. São situações totalmente opostas, o sacro e o profano. Mas quando você começa a misturar, os seus filhos começam a falar de forma que confundem, não tem mais identidade. E a frase é essa: quando você não se identifica, alguém vai falar quem você é, porque você não sabe quem você é. E aí, aqui no texto, a gente começa a perceber: meu Deus, os asdoditas, amonitas e os moabitas estavam falando para o povo de Israel: você é assim, você tem isso aqui, você tem que perceber aquilo outro, e não a literatura judaica, e não a Torá. Então a graça vai te ajudar, mas antes de te ajudar, ela tem que fazer em você uma conscientização, dar a você uma percepção. Você está preso e não sabe? Eu estou preso, eu estou até bem, estou andando bem, estou vendo bem. Não é isso. Tem prisão em você e você precisa de libertação. A gente vai vendo isso e pedindo: Deus, compaixão. Deus, tem compaixão de nós. A graça vai dizendo para as pessoas: eu não permito que você faça pactos com outros Deus, mas isso é exclusivismo, isso é falta de amor. Não. Isso é ausência de mistura. Você não pode misturar. Identifica, sabe o que é, do que se trata, não tem problema, mas você tem que não misturar. Esse discernimento a graça vai dando. Quando a gente vê Neemias fazendo uma pergunta pública,
Vocês abandonaram a casa de Deus. Você vê que Neemias faz isso dentro de uma condição de ótica de graça que o próprio Deus deu a ele para que ele percebesse brechas. Só que ele poderia voltar lá para a terra de Susã, ao lado do rei Atarxerxes, e ficar lá. Deus, eu não tenho nada com isso. Deus, eu não quero ver isso. Deus, o Senhor me colocou aqui como copeiro do rei, que naquela época era um alto ofício, um alto emprego, respeitável. O rei dependia dele. Só que a graça o impeliu, o levou a uma condição para que ele observasse as brechas e não deixasse para lá. Você que me ouve, você que está aqui, procure pedir graça, força. Pare de deixar as coisas para lá, porque quando se deixou para lá, Neemias foi lá. Eu entendi o que vocês fizeram. Vocês ficaram indiferentes, deixaram as coisas para lá. Só que o resultado está aí descrito no capítulo 13, no versículo 24 e 25, no versículo 28. Os filhos de vocês falam outra língua. A Torá não está escrito na língua dos moabitas. Como é que vocês vão entender? Que língua é essa? A Torá, ela não está escrita na língua dos asdoditas. Como é que vocês vão entender? Dos moabitas. E aí? Como é que faz? Existe uma língua espiritual que o mundo não sabe. Cristo disse que o mundo não te entende. Você não é do mundo. Então a gente precisa perceber isso. Quando Neemias 13, finalizei, 28, diz assim: também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era ele genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Neemias está dizendo o seguinte: eu não pude associar a uma ideia que não fosse baseado naquilo que Deus quer, mesmo que isso doesse em mim, mesmo que isso desse a mim uma condição de boa vizinhança. Nós gostamos tanto da boa vizinhança, né? Mas isso é deixar para lá, isso às vezes é indiferença, é ficar em cima do muro. Neemias estava dizendo assim: é necessário olhar o que Deus quer. Isso na nossa casa, dentro da igreja, onde você trabalha. É isso que vai fazer toda a diferença. E a gente precisa saber disso. Semana que vem, a gente terminando como terminamos no capítulo 13 aqui, a gente vai falar sobre essa graça comum que entrou em Israel. Mas nem todos tinham a graça especial ou eficaz. Qualquer livro de teologia aí você vai encontrar esses dois termos: graça eficaz, graça especial. Você vai ver. Você vai ver que a igreja tem que clamar por uma graça especial, eficaz. A palavra eficaz, como diz o presbítero João, e gosta de usar muito essa palavra significa o seguinte: é algo que Deus faz e que não precisa de auxílio para fazer. Guarda isso. Já pensou? Deus vai fazer alguma coisa e não precisa de auxílio, não precisa de incentivo, não precisa de força. Ele faz de uma decisão dele. Agora a graça comum, todo mundo tem. Todo mundo participa dela. Todo mundo. Semana que vem a gente vê isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, pela graça. Vamos levantar, amém? Som. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida ao
só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar, pois quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a sua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar, pois quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Sei que a sua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar, pois quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Amém. Vamos fazer uma oração da reforma, para a glória de Deus. Amém. Senhor, reforma em nós, para que a gente consiga ser útil, para que a gente consiga viver, ó Deus, com excelência na sua presença. Aquela atitude, ó Deus, que aquilo que o Senhor reservou para nós, a gente aproveite, a gente deguste, a gente realmente tenha satisfação. Em nome de Jesus Cristo, aquilo que pode ser utilizado, Deus, faça isso ser utilizado nessa reciclagem necessária. Em nome de Jesus, aquilo que não pode ser reutilizado, Senhor, eu sei que o Senhor põe coisas novas. Deus, olha o teu povo, gente do Senhor, ovelhas do seu pasto, pessoas que precisam realmente de uma renovação na fé, uma renovação, ó Pai, no comportamento, na identificação, no livramento da mistura. Deus, ajuda o teu povo a ter discernimento do que é, o que se trata, para que, ó Deus, a gente possa mexer, doar, se entregar às coisas sacras e evitar as coisas profanas. Deus, nos ajude dentro da igreja, dentro de uma condição e visão que seja conciliado com a tua vontade. Livra, Deus, todo o partidarismo, a ideia da associação, ó Pai, a outro canal de informação que não seja a tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, ganhe primazia, conteúdo prioritário, que a tua palavra ganhe esse relacionamento, porque a tua palavra, ela tem vínculo com o Senhor, é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos ao Senhor uma preferência
E não, ó Pai, deixar ir, acontecer, não orar, não te buscar, ser indiferente. Deus, tenha misericórdia de nós. As coisas não mudarão assim, até que chegaremos a um momento, ó Deus, a uma situação de turbulência tal, de amplitude tal, Deus. E isso é uma situação muito complicada, porque, ó Pai, a inércia, a condição da indiferença não muda nada. Mas a nossa oração, a nossa condição de te buscar, no reconhecimento de que precisamos do Senhor, de que somos pecadores, de que, ó Deus, o Senhor é essencial, de que o Senhor precisa estar conosco, agindo, operando. Deus, são essas coisas que mudam e essas coisas partem do céu. Nos ajude a entender o Salmo 119, o versículo 96, onde diz, ó Deus, que o Senhor dá ordem e nas suas ordens as coisas permanecem. E todas as coisas estão ao teu inteiro dispor. Do jeito que o Senhor falar, Deus, é como vai acontecer. Fala a respeito dessa igreja, da nossa vida, da nossa casa, do serviço. Tenha compaixão de nós, independente da crise, da turbulência. Recupere as pessoas na saúde, recupere, Deus, as pessoas. Faça essa reforma na visão, na condição relacional, em todas as áreas. Deus, faça o teu reino vir e que seja feita sobre nós a sua vontade e que a gente desfrute disso. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até hoje às 7h15, às 9h15 teremos aqui mais uma comemoração nossa. Deus é bom, está conosco, esperamos nele todos os dias. Amém.